Boa noite, meus irmãos. Muita paz. Que bom estarmos juntos. Então vamos procurar manter o nosso pensamento elevado, pensar em coisas boas, de preferência nas palavras que o nosso irmão vai trazer, para que a gente colabore com a harmonia da reunião. Hoje o nosso tema é causa e efeito. O nosso irmão que vai trazer para nós é o Edmar. Então vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, de amor e bondade, Mestre amado Jesus, irmão Miramês, espiritualidade amiga, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Rogamos a Jesus que inspire o nosso irmão, que nos ajude a termos ouvidos de ouvir e, mais importante, que nos ajude a colocar em prática ao sairmos daqui. Assim seja. Uma boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja em todos os corações e que a espiritualidade amiga possa nos iluminar para que a gente possa trazer o recado de forma clara e objetiva, né? Para que todos saiam esclarecidos daqui. Nosso tema, como foi dito, é de ação e reação, né? É uma coisa inerente a toda a natureza, não só aos seres humanos, né? Mas o planeta, os planetas, né? Os sóis, todos seguem essa lei de causa, de ação e reação, né? De causa e efeito. Faz parte da lei divina. Então, é uma das leis divinas mais coerentes que a gente pode ter, porque para toda ação existe uma reação igual e contrária. E já lá em Êxodo, no capítulo 20, versículos 5 e 6, traz que Deus visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração daqueles que o odeiam, mas exerce misericórdia até a milésima geração daqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Então eles já tinham essa noção de que a coisa que você faz, ela vai retornar para você, de alguma forma, ou aqui ou numa próxima encarnação. E aqui fica bem claro que a gente vai reencarnar, na maioria das vezes, na mesma família, né? Em um futuro, numa terceira ou numa quarta geração, e vai sofrer as consequências daquilo que a gente fez no presente. Na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 7, traz: tudo o que o homem semear, isso também colherás. Então, tudo que a gente semeia, a gente colhe. Se a gente semeia o mal, a gente vai colher o mal. Se a gente semeia o bem, vamos colher o bem. Então, é uma coisa inerente, né, às leis naturais, que nós temos que estar atentos para tomar as atitudes certas, fazer as coisas de forma correta, para que a gente possa, no futuro, ter paz e tranquilidade em nossa vida. A terceira lei de Newton, né, estabelece que para toda força aplicada, surge uma força de resposta na mesma intensidade e direção. Então, na física, está comprovado que a lei da ação e reação é uma lei natural, é uma lei que prevalece em toda situação. Como eu disse antes, né? No planeta, no universo de modo geral, essa lei se aplica. É tanto que a gente vê os movimentos dos planetas, né? Eles são todos coordenados
por essa lei de ação e reação. Eles se posicionam de acordo com a energia de cada um. Na espiritualidade, o termo é associado ao conceito de causa e efeito ou karma, onde cada escolha ou atitude gera uma consequência correspondente na jornada evolutiva. Então, quase todas as religiões, pelo menos, né, que eu tenho conhecimento, usa essa lei de ação e reação. Todos sabem que isso é um fato corriqueiro na vida de todo mundo. Muitas vezes é uma coisa que a gente faz aqui, a gente às vezes recebe a reação aqui ainda, e muitas vezes vai ser no futuro, porque a gente às vezes persiste em coisas erradas e não se corrige e vai só acumulando, né? Acumulando dívidas que um dia a gente vai ter que pagar. Nas relações humanas, é descrita a dinâmica comportamental, onde o modo como interagimos com o ambiente e com as pessoas gera as respostas emocionais e atitudes recíprocas. Então a gente vê isso no dia a dia, né? Se você agride um animal qualquer, a reação dele é quase que instantânea. Se você chuta um cachorro, ele mostra os dentes. Muitas vezes ele é bonzinho e sai correndo, latindo, ou seja, te xingando, né? Mas ele sai correndo. Mas muitas vezes ele reage de forma agressiva. E entre as pessoas, a gente vê a mesma coisa. Quando você está nervoso por algum motivo e fala de forma ríspida com uma pessoa, quase que imediatamente ela entra em estado de atenção. Ela já começa a querer reagir àquilo que você disse, àquela ação que você teve. Então é uma coisa extremamente comum no trabalho, na rua, em qualquer ambiente, né? A gente perceber isso, que você tem que tratar a pessoa com delicadeza. Aí você recebe a delicadeza de volta. Você dá um sorriso, 99% da resposta é outro sorriso. Se você olha com a cara fechada, com o olho de raiva, a pessoa já passa virando para o outro lado, porque ela não quer nem ver aquela atitude sua. Então, é uma coisa inerente a todas as atitudes, você perceber a reação contrária. Tudo que a gente faz, a gente sempre tem uma ação imediata, às vezes contrária à atitude que temos. E se você faz mal a uma pessoa aqui, mais à frente, alguém vai te fazer mal, de alguma forma. E sempre na mesma intensidade do que você fez. Quando Jesus curou o paralítico no tanque de Betesda, mais tarde ele o encontrou no templo e disse: "Você está curado. Não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior." Então, quando a gente recebe um benefício qualquer, nós temos que estar atento para não cometer os mesmos erros que a gente havia cometido. Jesus, em todos os milagres que ele fazia, né, em toda ajuda que ele dava, ele falava: "Vá e não peques mais", porque se você teve aquela consequência em função de um pecado. Se você vai e repete o pecado, você vai cair novamente. Então, isso é um fato corriqueiro, né? Que a gente tem notícia de pessoas curadas por Jesus que não seguiram
e cometeram os erros, né? Voltaram a cometer erros e tiveram recaídas até piores do que aqueles tinham antes. Isso demonstra, né, que você precisa se corrigir. Se você receber um benefício, você tem que se corrigir e não cometer aquele erro mais. Na questão 128 do Livro dos Espíritos, aliás, do que é o Espiritismo, traz: tem o homem o livre-arbítrio ou está sujeito à fatalidade? Então, quem participou assistiu a palestra de segunda-feira, né, viu sobre o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é uma grande coisa que Deus nos deixou para que a gente tome nossas decisões. Nós podemos escolher o caminho do bem ou o caminho do mal. Porque se a gente não tivesse o livre-arbítrio, né, a gente não teria responsabilidade naquilo que a gente faz. Então vamos ver o que Kardec nos traz como resposta. Se a conduta do homem fosse sujeita à fatalidade, não haveria para ele nem responsabilidade do mal, nem mérito do bem que pratica. Toda punição seria injusta e toda recompensa um contrassenso. O livre-arbítrio do homem é uma consequência da justiça de Deus. Então Deus é extremamente justo e bom. Ele nos dá a oportunidade de poder escolher o nosso caminho. Se nós escolhemos o caminho do bem, vamos ter uma vida tranquila, serena, cheia de alegrias, né? Se nós escolhermos o caminho do mal, nossa vida vai ser tumultuada, às vezes com doenças, com aleijões, com sofrimentos dos mais diversos, né? Muitas vezes sofrimentos espirituais, porque a consciência vai nos chamar à responsabilidade, porque Deus nos colocou tudo de bom para a gente seguir. E se a gente não segue, a gente vai perceber isso, consciente ou inconscientemente. O nosso espírito está carregado das leis divinas. Nós é que a deturpamos. Então, a consciência vai chamar e a gente pode ter um sofrimento espiritual muito grande. A gente pode começar a fazer uma porção de besteira por causa de uma besteira, às vezes, que a gente fez, e vai se acumulando. Então, é importante que a gente tenha o bom senso de procurar sempre agir com a razão, de forma tranquila, serena, buscando a paz e a harmonia. Aqui ainda traz um trecho que é: o materialista que faz todas as faculdades morais e intelectuais depende do organismo. Reduz o homem ao estado de máquina sem livre-arbítrio e, por consequência, sem responsabilidade do mal e sem mérito do bem que pratica. Então, se nós não tivéssemos o livre-arbítrio, como alguns materialistas às vezes acham que é o corpo que manda, né? Então, para eles não teria isso. Eles tanto fazer o bem quanto o mal, para eles não faz diferença, porque é a vontade dele ali que está predominando. Ou seja, ele entende que é o corpo que manda fazer. Não é ele que assume esse risco, ou esse bem ou esse mal. É o corpo que assume. Se é o corpo, ele não tem nada a ver com isso. E não é bem assim. A gente sabe que a coisa não é assim. Por isso que Deus deu o livre-arbítrio, para que a gente tenha o bom senso de escolher o nosso caminho. Traz aqui
na questão 258 do Livro dos Espíritos, quando na erraticidade, antes de começar nossa existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida térrea? A resposta: ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, muitas pessoas acham que tem que fazer o que dá na telha aqui na Terra. Só que eles escolheram, lá no mundo espiritual, o roteiro que ele teria que seguir. Todos nós escolhemos. E cabe a nós seguir esse roteiro e, ouvir, e principalmente ouvir o nosso espírito protetor, né? Aquele que nos acompanha na reencarnação, que está sempre nos procurando nos direcionar. E a gente muitas vezes ignora as orientações deles e faz coisas erradas. Mas o erro a gente está assumindo e vamos ter as consequências desse erro. Na outra pergunta aqui, dando sequência a essa, no item A, não é Deus então que ele impõe as tribulações da vida como castigo? A resposta dos Espíritos: nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Dando ao Espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Então, Deus nos dá a liberdade e tudo aquilo que a gente escolhe, nós vamos receber as consequências, né, do bem ou do mal que a gente tenha feito. Então, para tudo que nós fizermos, nós vamos ter uma reação igual e contrária, como está na lei da física, né? Nós vamos sofrer as consequências daqueles atos, daquelas decisões, daquelas atitudes. Muitas vezes a gente não precisa ter uma ação real. Basta que a gente pense em alguma coisa negativa ou positiva, e essa energia vai percorrer e vai atingir aquilo que a gente almeja atingir. É tanto que quando a gente faz a oração, a gente sabe que vai receber o retorno dela. E quando a gente maldiz uma pessoa, mesmo que ela não ouça, mesmo que ela não veja você maldizê-la, ela vai sentir, porque as energias chegam e você vai sofrer as consequências disso. Então nós temos que vigiar nossos pensamentos, para que a gente tenha bons pensamentos. Dentro dos bons pensamentos vem as boas atitudes. E quando a gente tem bons pensamentos e boas atitudes, o retorno vem também pelo lado bom. Abertos se lhe acham, continuando aqui, né? Abertos se lhe acham assim o caminho do bem como o do mal. Então, quando a gente escolhe o nosso caminho, nós vamos ter o caminho do bem ou do mal. Se um perigo vos ameaça, não foste vós quem o criou, e sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes, por haverdes visto nisso um meio de progredires. E Deus o permitiu. Então, muitas vezes, a gente escolhe um caminho que gera algum perigo, gera alguma dificuldade.
mas a gente o escolhe porque isso nos dá a oportunidade de resgatar alguma coisa. Então, essa dificuldade, esse sofrimento, vai nos ajudar a crescer, a melhorar, a nos aproximarmos de Deus. Na questão 259, traz o seguinte: do fato de pertencer ao Espírito, a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós a previmos e buscamos? A resposta dos Espíritos: todas não, pois ninguém pode dizer que haveis previsto e buscado tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provas. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São muitas vezes consequência das vossas próprias ações. Escolhendo nascer entre malfeitores, sabia o Espírito a que arrastamentos se expunha. Ignorava, porém, quais os atos que viria a praticar. Esses atos resultam de exercício da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Sabe o Espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar lutas de determinada espécie. Sabe, portanto, de que natureza serão as vicissitudes que lhe depararão, mas ignora se verificará entre este ou aquele êxito. Os acontecimentos secundários se originam da circunstância e da força mesmo das coisas. Então, esse trecho aqui é muito importante. Eu fiz questão de ler toda a resposta, porque traz uma coisa fundamental para nós, que quando nós fizemos a escolha no mundo espiritual, nós sabíamos os gêneros de provas, sabíamos onde nós iríamos encarnar para cumprir as nossas provas, para cumprir as nossas expiações. Mas a gente não escolheu os detalhes. Então, a nossa atitude aqui é que vai determinar como vai ser essa encarnação, como nós vamos nos comportar. É através da atitude que a gente tem no dia a dia. Se eu encarnei numa família de alcoólatras, a minha tendência vai ser alcoólatra também. Mas eu tenho a minha livre escolha. Eu posso simplesmente não ser alcoólatra e inclusive, ajudar a minha família a sair do alcoolismo. As atitudes, quem toma somos nós. Nós escolhemos o meio, mas para submeter às provas. Mas a gente pode vencer ou sair derrotado dessas provas. Vai depender da nossa atitude, de como agimos. Deus nos dá a oportunidade de poder fazer o bem sempre. A gente é que escolhe muitas vezes fazer o mal. Deus nos dá a oportunidade de servir, de ajudar, de praticar o amor. A gente é que muitas vezes escolhe não praticar o amor, não servir, muitas vezes até usurpar dos outros. É importante que a gente saiba discernir dentro das nossas escolhas aquele caminho que melhor vai nos ajudar a vencer as nossas tarefas, a vencer aquilo que a gente se propôs. Porque a gente não lembra claramente, né, tudo aquilo que a gente programou para a nossa encarnação. Mas a gente tem a intuição daquilo que a gente precisa seguir. Nós sabemos intuitivamente que a gente está trilhando o caminho certo ou o caminho errado. E nosso espírito protetor, né, está sempre procurando nos direcionar.
e cabe a nós ouvi-lo ou não. Depende de cada um de nós ter essa sensibilidade de ouvir e fazer o bem. Na questão 260 tem: como pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida? A resposta dos espíritos: forçoso é que seja posto em um meio onde possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é necessário que haja analogia. Para lutar contra o instinto do roubo, preciso que se ache em contato com gente dada à prática de roubo, de roubar. Então, a nossa vinda, né, vai ser conforme as nossas necessidades. Muitas vezes a gente chega numa família de pais bons, responsáveis, mas temos irmãos de diversas escalas diferentes, onde a gente tem que agir de forma a ir uniformizando, né, as ações da família, porque essas pessoas vão ter atitudes, às vezes, muito diferentes da sua, ou você vai ter atitudes muito diferentes delas. Você pode ter atitudes más e outros tentar te corrigir, te colocar no caminho. Ou você pode ter atitudes boas e eles tentar te desviar desse caminho. Então, tudo depende de você, do seu livre-arbítrio, da sua vontade de escolher o caminho do bem ou do mal. Você seguir aquela intuição que está dentro de cada um de nós. Aquilo que Deus colocou lá na nossa criação, né? Quando nós fomos criados, Ele colocou a essência ali para o bem e não para o mal. O mal somos nós que escolhemos. No item A: assim não houvesse na terra gente de maus costumes, o espírito não encontraria aí meio apropriado ao sofrimento de certas provas. Bom, isso seria, como os espíritos dizem aqui, né? Não seria isso de lastimar-se, né? Seria uma glória você não encontrar coisas ruins. O que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não penetra, eis porque esses mundos só há espíritos bons. Fazei que em breve o mesmo se dê na terra. Então, a gente vê que depende de nós fazer o bem. Se não tivesse mal aqui na terra, né, seríamos todos bons. Se estamos aqui nessa luta que nós temos, é porque temos muito o que evoluir, muito o que aprender, e não somos nada bons ainda. Temos uma caminhada muito longa pela frente. Na questão 261, traz: nas provações porque ele cumpre passar para atingir a perfeição, tem o espírito que sofrer tentações de todas as naturezas? Tem que se achar em todas as circunstâncias que possam excitar-lhe o orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade, etc.? A resposta do espírito: certo que não. Pois bem saber haver espíritos que desde o começo tomam um caminho que o exime de muitas provas. Então, nós não temos que passar por todos os sofrimentos. Depende de como a gente leva a nossa vida. Depende das atitudes que temos. Muitas vezes a gente pode superar muitas provas. Com certeza, nós estivemos lá crucificando Cristo, né? E viemos numa caminhada, e hoje ainda estamos aqui. Enquanto outros que estavam lá na mesma época,
já estão bem mais avançados, já não cometem os mesmos erros que nós cometemos, já não precisam, muitas vezes, encarnar aqui na Terra, já tem outros planetas para onde eles vão, porque eles não precisam passar por expiações, às vezes só provas, e às vezes nem provas mais eles precisam, eles já superaram tudo isso. Então a gente sabe que a gente está num planeta de provas e expiações, e aqueles que estão no planeta de regeneração já estão numa situação bem melhor que nós, porque o sofrimento já diminui bastante, né? Porque eles não têm expiações, eles só têm provas para cumprir daqueles aprendizados que eles já tiveram. E nós ainda temos que aprender, porque nós estamos resistentes. Na questão 262, como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e carecido de experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Então, uma pergunta bem difícil, né? Como pode um espírito ignorante escolher suas provas? Ele ainda não tem as experiências necessárias para escolher, né? A resposta dos espíritos: Deus lhe supre a inexperiência, tocando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com a criancinha. Deixa-o, porém, pouco a pouco, à medida que seu livre-arbítrio se desenvolve. Senhor de proceder à escolha, e só então que muitas vezes lhe acontece extraviar-se, tomando o mau caminho por desatender os conselhos dos bons espíritos. Então, Deus, em nosso início, né, foi nos orientando, nos direcionando, nos colocando as provas, e quando nós cometemos os erros, vinha provas e expiações também, e foi nos deixando criar o livre-arbítrio, desenvolver o livre-arbítrio. O livre-arbítrio já estava criado, né? Desenvolver esse livre-arbítrio. E à medida que a gente vai desenvolvendo o livre-arbítrio, a gente vai escolhendo as nossas provas e as nossas expiações. É claro que as expiações, nós temos que cumpri-las de qualquer forma. Muitas vezes não vai ser na próxima encarnação que nós vamos cumprir uma expiação que a gente precisa dessa encarnação. Às vezes vai ser numa segunda ou numa terceira reencarnação, porque a gente precisa se fortalecer para, às vezes, vencer uma coisa tão horrenda que a gente tenha feito. É necessário que a gente saiba escolher, e a gente sabe que quando a gente está se preparando para reencarnar, né, tem sempre os espíritos que nos orientam, que nos vão direcionando para saber o que a gente pode e o que a gente ainda não pode vencer. Então, a gente vai fazer de acordo com aquilo que a gente pode, aquilo que a gente consegue superar. E muitas vezes, eu diria até na maioria das vezes, a gente vem e não consegue vencer. A gente tem recaídas. E é por isso que a gente está sempre reencarnando. Porque se a gente não tivesse essas recaídas, fatalmente a gente já seria espíritos bons e estariam numa condição muito melhor. Quando o espírito goza do livre-arbítrio, a escolha que lhe cabe da existência corporal depende sempre exclusivamente de sua vontade, ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus.
É uma pergunta que dá muito o que pensar, porque depende muito do que a gente tenha feito na encarnação anterior ou em encarnações anteriores, para que a gente receba, às vezes, essa, vamos dizer assim, imposição de uma prova. Porque a gente não tem coragem, às vezes, de escolher aquilo, mas a gente precisa evoluir. Então, nos colocada aquela prova. Vamos ver a resposta dos Espíritos. Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Todavia, pode impor certa existência a um espírito quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil, e quando vê que tal existência servirá para a purificação e o progresso do espírito, ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação. Então Deus, na sua infinita misericórdia, só coloca a expiação para um espírito quando ele precisa, quando está no momento de ele avançar, de ele melhorar, de ele evoluir. Nunca como punição, mas sim como uma bênção para aquele espírito. O espírito faz sua escolha logo depois da morte? Não. Muitos acreditam na eternidade das penas, o que, como já se vos disse, é um castigo. Então, quando um espírito está na erraticidade, e ele acredita que as penas são eternas, ele sofre muito. O sofrimento é muito intenso. E é por isso que muitas vezes a gente vê na casa espírita pessoas, espíritos, que vêm para ouvir, às vezes, as palestras, ouvir, pegar ensinamentos que os ajudem a sair dessa situação, porque eles imaginam que vão sempre sofrer. Aí quando eles ouvem que ele pode mudar, ele pode melhorar, ele começa, às vezes, a mudar o pensamento. E é aí que ele tem a oportunidade de seguir um outro caminho, um caminho de menor sofrimento. Na questão 264, traz que é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer. A resposta do espírito: ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levam à expiação destas e a progredir mais depressa. A resposta é bem longa, mas acho que aqui está a essência. Então, nós escolhemos as provas, que a gente vai passar aqui, e as expiações, de forma que a gente possa ter uma melhora mais rápida. É claro que a gente, muitas vezes, tem decaída. A gente escolhe, às vezes, quando está aqui, caminhos errados e volta a cometer os mesmos erros de outrora. Então, fatalmente, nós vamos ter que vir em outra encarnação para reparar. E muitas vezes a gente é persistente, ou somos preguiçosos, não queremos lutar, não queremos trabalhar, não queremos pôr o amor na frente de tudo. A gente fica muitas vezes inativo, simplesmente vivendo por viver.
E isso vai nos trazer consequências sérias, porque nós estamos aqui para evoluir, para progredir, e quanto mais a gente trabalha no amor, na caridade, mais rápido a gente consegue avançar. A gente fica muitas vezes vendo, né, pessoas como Chico Xavier, que era todo amor e caridade, né, sempre trabalhando para instruir, para ajudar. Além de escrever mais de 400 livros, tinha preocupação com todos aqueles que passavam falta das coisas. E a gente não consegue fazer nem um pouquinho disto. A gente, às vezes, é extremamente egoísta, buscando as coisas só para nós. Porque tem tanta coisa a ser feita, às vezes dentro do nosso próprio lar. Quantas vezes a gente falta com a caridade dentro do nosso lar? A gente falta com a compreensão, em compartilhar uma dor. A pessoa erra, ao invés da gente procurar ajudar, a gente acusa. Você é lerdo, você errou, ao invés de ajudar. E muitas vezes a gente comete mais falta dentro do nosso lar do que às vezes no trabalho, na rua. Porque são pessoas diferentes, a gente tem uma certa tendência a não ofender essas pessoas. E dentro do lar a gente ofende, muitas vezes gratuitamente. Você chega sem paciência em casa e qualquer coisinha você se zanga e reclama, né? Quer tudo a tempo e a hora. Chega em casa, quero roupa lavada, roupa passada, né? Comida pronta. E às vezes nem percebe que a pessoa está com uma dificuldade imensa, precisando de um carinho, de uma palavra de compreensão, de uma ajuda, e a gente não dá. Então é muito importante a gente saber lidar já dentro de casa, porque quando você consegue, dentro do lar, a harmonia, a consciência de fazer o bem a todos aqueles que estão ali, você sai dali já mais propenso a servir e ajudar as pessoas lá fora. Na questão 266, traz a seguinte pergunta: não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? A resposta: pode parecer-vos a vós, ao espírito não. Logo que esse se desliga da matéria, cessa toda ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar. Aqui encarnados, muitas vezes a gente procura as facilidades. Quer estar sempre só com os amigos, quer estar sempre só com aqueles que nos amam, né? Quer ter propriedade, quer ter bens, quer comer do bom e do melhor, quer fazer tudo de bom que a gente que vem na nossa cabeça, né? Vamos dizer assim. E esquece muitas vezes que a gente precisa ter certas limitações, que a gente precisa ter uma certa abrir mão de certas coisas para que a gente possa ter uma vida mais digna. Você ter não é o mais importante. A gente tem que buscar ser uma boa pessoa, ser um bom ser humano, e não ter bens, ter alimentação de alto nível. Isso não é importante. O nosso corpo precisa de muito pouco para se alimentar. E nós gastamos, às vezes, muito dinheiro com alimentações
às vezes indevidas, coisa que poderia ser usada para ajudar outras pessoas. E a gente, no nosso egoísmo, acaba não ajudando. Tem um trecho aqui que acho que é importante, na sequência da resposta. Sobre a influência das ideias carnais, o homem na terra só vê das provas o lado penoso. Tal a razão de lhe parecer natural seja escolhidas as que, a seu ponto de vista, podem coexistir com os gozos materiais. Na vida espiritual, porém, compara esses gozos fugazes e grosseiros com a inalterável felicidade que lhe é dado entrever, e desde logo nenhuma impressão mais lhe causa os passageiros sofrimentos terrenos. Então, aquilo que a gente às vezes quer escolher aqui na Terra, né, que é os gozos terrestres, quando a gente chega no mundo espiritual, a gente vê que foi um desperdício, que foi uma perda e não um benefício. Daí a importância de nós sabermos escolher o que queremos para nós no futuro e não agora. A gente buscar a melhoria como espírito e não como matéria. No item A, traz a seguinte questão: não é de certo como expiação ou como prova que muita gente deseja as grandezas e as riquezas? Será? Indubitavelmente não. A matéria deseja essa grandeza para gozá-la e o espírito para conhecer-lhes as vicissitudes. E nisso aqui a gente vê muitas vezes onde a gente falha como ser humano. Por quê? Você ter as grandezas, né? Você muitas vezes faz mau uso dela, porque você tem todas as vantagens, tem tudo ali à sua mão. E não vê que aquilo foi lhe dado para que você possa servir. Então hoje, se a gente observar um empresário que gera muitos empregos, muitas vezes as pessoas falam: ele faz isso porque ele quer enriquecer cada vez mais. E muitas vezes não é o objetivo dele. Ele está fazendo isso para dar uma vida melhor para as pessoas, para os seus empregados. É claro que tem os bons e os maus patrões, né? Muitas vezes a riqueza, ela pode servir para beneficiar muita gente. Depende de como você lida com essa riqueza. Depende das suas atitudes, da forma que você usa essa riqueza. Porque quando você consome, você está dando emprego para alguém. Porque senão você teria que trabalhar e fazer tudo que você usa. E isso não é possível. Então você precisa trabalhar e ter um rendimento. E onde você vai trabalhar e ter um rendimento se você não tiver uma pessoa que tenha riqueza para propiciar, né, os recursos necessários para esse trabalho? Mas muitas vezes a gente maldiz o patrão. Ele está só enriquecendo e eu aqui continuo do mesmo jeito. E a coisa não é bem assim. E tudo vem também de acordo com o nosso merecimento, de acordo com as nossas programações, de acordo com aquilo que nós buscamos. Então nós temos que saber compreender a nossa posição dentro da sociedade. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo bem ou eu estou fazendo mal? Eu estou vendendo a minha mão de obra de forma honesta,
ou eu estou vendendo de forma desonesta? Porque quando a gente vende a mão de obra e não corresponde àquilo que você foi contratado, você está sendo desonesto e você está se comprometendo. Então, tudo isto faz parte do nosso crescimento, da nossa necessidade de crescer e desenvolver. Na questão 268, até que chegue ao estado de pureza perfeita, tem o espírito que passar constantemente por prova? Sim, mas que não são como o entendeis, pois que só considerais provas as tribulações materiais. Ora, havendo-se elevado a um certo grau, o espírito, embora não seja ainda perfeito, já não tem que sofrer provas. Continua, porém, sujeito a deveres nada penosos, cuja satisfação lhe auxilia o aperfeiçoamento, mesmo que consistam apenas em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem. Gente, essa questão é de suma importância para a nossa vida. Por quê? O trabalho que eu tenho aqui, ele não precisa ser uma coisa de sofrimento. Ele tem que ser uma coisa prazerosa. Nós temos que sentir prazer em ser útil, prazer em servir, em ajudar. A gente precisa saber amar aquilo que a gente faz e fazer aquilo com amor, com prazer, não como um sofrimento, não como uma prova, como a gente vê muito, principalmente no ambiente de trabalho, pessoas que vivem reclamando. Se você reclama, você está piorando a sua situação cada vez mais. Então você tem que agradecer, ser generoso com os colegas e buscar fazer daquilo um bem para você e não um mal. O trabalho tem que te engrandecer. Ele tem que ser uma forma de você estar crescendo, melhorando, servindo, não sofrendo. Quando a gente, às vezes, um trabalho que inicialmente nem te agrada, né? Mas você faz ele com dedicação e com amor, você passa a gostar. E no momento que você passa a gostar, você começa a crescer dentro do trabalho. E em pouco tempo você deixa de fazer aquilo para fazer aquele que realmente você queria fazer. Isso é natural. São os benefícios que você tem quando você aceita fazer uma coisa com amor, com dedicação. Lamentavelmente, parece que tem muitas pessoas que não seguem isto, o que é uma falha, às vezes até nossa, de não saber orientar bem nossa família, né? Muitas vezes os pais não orientam adequadamente os filhos. E às vezes o filho já quer começar a trabalhar ganhando um alto salário, fazendo coisas simples, coisas fáceis, né? Coisa que agrada muito a eles. E a gente tem que orientá-los para que eles comecem de uma situação mais baixa, mais humilde, para ir crescendo e aprendendo e aprimorando. Somente assim a gente chega na velhice com o dever cumprido, com a sensação do dever cumprido. Só mais uma parte aqui do Livro dos Espíritos, a questão 273. Será possível que um homem de raça civilizada reencarne por expiação numa raça selvagem? Mas depende do gênero da expiação. Um senhor que tenha sido
de grande crueldade para os seus escravos, poderá, por sua vez, tornar-se escravos e sofrer os maltratos que infligiu a seus semelhantes. Então, a gente vê que o que a gente faz, nós vamos ter que receber de volta aquilo. Se nós formos cruéis, né, com outros seres humanos, fatalmente nós vamos ter que passar pela crueldade de outros seres humanos. Então, às vezes nós estamos encarnados aqui na Terra, que já está um planeta em fase de transição, e devido ao nosso endurecimento do coração, devido às nossas dificuldades para crescimento, para praticar o amor e a caridade, a gente ter que encarnar num planeta primitivo e sofrer tudo aquilo que a gente fez sofrer. Então é muito importante que a gente saiba que o ser humano precisa evoluir, precisa crescer, seja encarnado, seja na erraticidade. Ele tem que procurar sempre o caminho do bem, do amor e da caridade. Não há outro caminho. Como Jesus disse, o amor é o principal fator que nos leva ao crescimento. Sem o amor, a gente nada é. Então vamos buscar na nossa encarnação, né, caminhar de forma serena, tranquila, buscando sempre compreender, ajudar e servir. Nosso tempo se esgotou. Esse assunto é muito extenso, né? Se a gente for falar dele, pode ficar um dia inteiro falando e não consegue falar tudo. Mas os livros espíritas estão cheios de instruções, né? E que a gente tem muito aonde buscar para a gente melhorar e crescer. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Boa noite a todos. Nós agradecemos o Edmar, né, o estudo da noite, e vamos aos recados. Temos uma previsão de estudo para agosto, estudo Sementes do Amanhã, a acontecer às segundas-feiras, das 19h45 às 21h15. É para todos aqueles que se interessam em adentrar em tarefas, ser tarefeiros na casa. Esse estudo abrange os 15 princípios básicos, a história do Espiritismo e os conhecimentos aqui dos departamentos, o conhecimento. Não é necessário que se torne de pronto um tarefeiro da casa, não tem essa obrigatoriedade, né? É uma preparação interessante para que, assim que possível, se tornem tarefeiros também. Vamos falar aqui também das visitas aos enfermos e nos lares, né? Elas acontecem nas quartas-feiras, às 14h30. Atendimento fraterno, que ocorre sempre em dias de reunião pública. Nos dias de semana, inicia às 19h e no domingo, às 9h. Tem também o atendimento online e esse ocorre conforme solicitação. Orientação espiritual também ocorre, feitas às quartas-feiras, às 19h. Último recadinho é um agradecimento
né, a todos que participaram de uma forma ou de outra com o Arraial, que teve aqui muito bem sucedido, né, construindo a fraternidade. E então fica esse agradecimento da colaboração, da participação, do carinho de todos para com o evento. Vamos fazer a prece para depois iniciar o trabalho de passe. Agradecemos, Pai amado, esse momento de tanta luz, a presença dos bons espíritos nos auxiliando e amparando para que todas as tarefas pudessem ser cumpridas com êxito e com dedicação dos dois planos da vida. Obrigado, Pai querido, pela presença amiga, amada, dos bons espíritos junto a nós, nos fortalecendo, nos amparando e auxiliando na nossa luta de todo dia. Esteja conosco, hoje e sempre. Assim seja.